Oi macumbeiro, oi macumbeira, oi para você que não é nem macumbeiro, nem macumbeira, mas que está me seguindo porque gosta do que eu estou falando. Sou Newton Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Estamos com esse ciclo de estudos sobre os mitos africanos que são baseados nesse livro aqui, ó, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, da editora Companhia das Letras. Hoje vamos falar de um mito de Obá, aquele que eu falei que é fake news, mas antes de falar sobre esse mito e mais um pouquinho de Obá, o nosso Cambono vai tocar a vinheta. Cambono, toca a vinheta, por favor. Nosso Cambono tocou a vinheta e a gente vai seguir com a nossa análise. Como eu prometi, antes de falar do mito, quero falar um pouquinho mais de Obá, porque Obá não é só a deusa do ciúme e a deusa da desilusão, tá? Obá é aquele orixá que tira o óculos cor-de-rosa, que a gente às vezes insiste em usar para ver a vida, e faz a gente ver a vida com a realidade, com a dureza que ela tem. E nem sempre a realidade é tão bonita como a gente esperava. Então associa-se Obá a essa coisa da depressão, da tristeza, porque não é como queria a vida e por aí vai. Mas Obá, ela rege os sentimentos avassaladores. Ela rege, lógico, o ciúme e a paixão, mas ela também rege a admiração, o arrebatamento. Tá? Como todo orixá feminino, né? O orixá tem lá um envolvimentozinho com as águas, mas as águas de Obá são aquelas águas revoltas, são aquelas águas dos maremotos, entendeu? As tsunamis, tá? As trombas d'água, porque Obá tem essa força muito grande, ela nos arrebata, nos envolve com a capacidade da força que ela tem. Tá? Aquela mulher que tem aquele, como eu falei no mito passado, dá uma olhadinha, vai aparecer aqui o cardzinho, que tem aquela força, o toque masculino e que ela é meio andrógena, e ela é bonita, ela é exótica, tá? E Obá é isso, é esse arrebatamento. Então ela não é só tristeza e depressão, não. Obá tem um grande envolvimento, uma grande influência na cozinha. Obá, ela rege o cozimento, sabe? Aquela coisa de transformar o que é cru em cozido, mas de maneira que fique melhor e mais gostoso. Obá tem essa regência na cozinha e talvez aí tenha um fio, uma ligaçãozinha com o mito que a gente vai analisar daqui a pouco. Mas Obá não pode ser só entendida como qualquer orixá e qualquer mito, só que embaixo no âmbito material. Lembra lá das 3 instâncias? Vai nos mitos anteriores que você vai entender o que eu estou falando. Então ela não rege só aquela coisa da cozinha, da comida. Não é, ela vai além disso. Tá? Nessa transformação do que é cru para o que é cozido, Obá rege o amadurecimento das pessoas, tornando-as melhores. Sabe quando a vida vai te moldando, você vai passando por várias coisas, vários pontos de ruptura e te melhoram. Tá? Você não necessariamente precisa ficar amargo depois de passar tudo que a vida tem que te dar. Para Obá rege esse amadurecimento saudável, sadio, a aceitação das transformações do corpo e da mente de maneira equilibrada. Essa é Obá. Obá é muito mais interessante do que uma deusa do ciúme, como mito que eu vou começar a falar agora. Tá? Xangô, um rei, 3 esposas, tá? Nhansan, Oxum, Obá. Obá a terceira, e cada esposa tinha um atributo. Tá? Nhansan, jovem, guerreira, bonita. Oxum, bonita, envolvente, delicada. Obá, bonita, estrategista, uma força muito interessante que fazia dela uma mulher muito interessante. Tá?
Mas surgiu entre Obá e Oxum uma rivalidade, tá? Porque Oxum, o Xangô sempre apreciou muito os pratos que Oxum cozinhava, tá? Adorava, elogiava em público, e aquilo deixava Obá insatisfeita, ela se sentia menor, se sentia diminuída, e ela competia com Oxum nos quitutes que ela oferecia para Xangô. E sempre que Oxum fazia alguma coisa, ela ia lá olhar, queria saber o que é que tinha, porque Xangô ficava doido com as comidas que Oxum fazia. Tá? E aquilo foi deixando Oxum meio irritada. Gente, isso é mito, hein? Pelo amor de Deus. Mito tem uma história por trás. E aí aquilo deixou Oxum irritada. E Oxum criou uma artimanha para dar um susto em Obá, tá? Obá, eu vou te ensinar a fazer a comida que Xangô gosta, porque ele vai ficar doido, assim como ele fica por mim, disse Oxum para Obá. Marcou hora, marcou dia. Lá foi Obá para a casa de Oxum para aprender uma iguaria que Oxum ia fazer. Nesse dia, Oxum estava usando um turbante, e o turbante tampava as orelhas dela. Tá? Oxum muito bonita, muito bem arrumado, turbante na cabeça, tampando a orelha. E ela disse, olha, o meu segredo é que toda vez que eu cozinho para Xangô, eu tiro um pedacinho de mim e boto na comida. E ele fica doido. E aí nesse dia ela tinha feito uma sopa e tinha um cogumelo lá. Isso aqui é minha orelha. Eu cortei. E ele vai ficar doido, você vai ver. Xangô chegou. Oxum ofereceu a sopa. Xangô comeu. Adorou. Adorou, ficou doido. E era dia de Oxum. Foi com Oxum para os quartos aposentos reais. Obá ficou maravilhada com a revelação. Tá? Chegou, passou o tempo, chegou o dia de Obá cuidar de Xangô. Ela foi fazer uma sopa e ela cortou a orelha e cozinhou na sopa. Realmente, literalmente. E foi oferecer a sopa para Xangô. Xangô, quando viu aquilo, ficou tomado de nojo, jogou a sopa fora. Brigou com Obá. Nesse momento, entra Oxum sem turbante, com as duas orelhas. E diz que as orelhas dela são para usar brincos e ouvir segredinhos do marido. Aquilo não deu certo. As duas começaram a brigar, a briga ficou um climão, o negócio ficou muito feio. Xangô entendeu o que tinha acontecido, começou a trovejar, literalmente, né, de raiva do que estava acontecendo. As duas se apavoraram com a reação de Xangô, deram de correr e ele atrás delas, porque ele queria castigá-las. Enfim, elas fugiram e nessa fuga transformaram-se em rios, e esses rios se encontram. E quando esses rios se encontram, as águas ficam revoltas em virtude da rivalidade de Oxum com Obá. É assim que conta o mito. Tá? Dá para entender que isso é alegoria. Mas esse é o mito, e o que esse mito está ensinando para a gente? Pessoal, esse mito fala de relações tóxicas, tá? Esse mito fala de pouca autoestima. A pouca autoestima fez com que Oxum e Obá rivalizassem quando elas não precisavam. Vocês lembram lá no início do mito, cada esposa, e você vê que essa nem se meteu nessa história, mas cada esposa tinha atributos que eram próprios, que eram delas, e era por esses atributos que Xangô as amava e as queria. Então elas não precisavam rivalizar pela culinária, pelo qualquer que fosse. Elas tinham que harmonizar-se com os próprios atributos, e em vez de rivalizar entre si, elas tinham que rivalizar consigo mesmas, ou seja, tentando ser melhores do que elas próprias, ser melhor hoje do que foram ontem, amanhã do que foram hoje, porque é isso que nós devemos fazer. Em vez de ficar buscando comparação com os outros, veja o que você tem de bom, veja o que você faz de bom e seja melhor a cada dia.
Não perca seu tempo com comparações. Aprenda com o outro, observe o outro, mas valorize a tua história, valorize os teus dons, o teu conhecimento, a tua capacidade. Seja um vencedor, uma vencedora pelo que você tem de bom, pelo que você traz. Não fica se comparando de modo a diminuir-se, ou de modo a querer aparecer tanto, porque a gente tem uma mania muito feia de achar que para eu ganhar, o outro tem que perder. Para eu ganhar, o outro tem que ser pior do que eu, não necessariamente. Para com isso. Vamos ser mais harmonizados com a vida e com os outros. Cooperar entre si. Cada um tem seu atributo, cada um tem a sua trajetória e ela é bela por si. É isso que esse mito está falando, essa rivalidade não levou ninguém a nada, não teve vencedores nessa briga. E esse mito fala de relações tóxicas. Claro, sabe aquela relação em que você vai se doando e se mutilando pelo outro? Seja na vida em família, às vezes tem uma pessoa que tem alguma doença, um vício, por exemplo, e aquela pessoa não assume compromissos e vai lapidando, degradando até o patrimônio da família, mas sempre a família dá uma desculpa, não, ele vai melhorar, daqui a pouco ele melhora, isso vai passar, isso é só uma fase, e ele vai minando a saúde da família que é codependente do vício dele, ou relações realmente conjugais ou até de amizade, em que você vai se mutilando, se adequando a uma verdade, a uma vida que não é sua, para agradar os outros. E você nunca tem de volta o que você espera, o que você idealiza. Você está sempre se ferindo, e indo, e se degradando. Esse mito fala desse perigo das relações tóxicas que te mutilam e que você permite ser mutilado. Você mesmo se mutila, se sabota na busca de um prazer que não vai chegar nunca, de uma pessoa que não te valoriza. Esse mito fala disso. Não se mutile, se ame mais. Você não precisa disso. Mas eu acho que a grande mensagem desse mito, as outras são legais, tá? Mas uma mensagem muito legal que eu gosto desse mito, tudo bem, o mito ele tem um final em que Obá e Oxum, né, ninguém ganhou essa briga, tá? Mas um momento antes, quando Obá corta a orelha, coloca na comida, esperando, confiando que aquela comida ia fazer Xangô gostar mais dela. Esse mito está falando das pessoas que não têm medo de apostarem na felicidade. Elas não têm medo de tomarem ações, atitudes, porque elas estão investindo no sonho delas. É isso que é legal desse mito. A pessoa que é despojada e ela mergulha na busca de um sonho, porque é o sonho que vale a pena, é um sonho que é maior do que você. Não sonha pouco. Quando você sonha, teu sonho tem que valer a pena ser vivido. E foi isso que a Obá fez. Ela acreditou. Então são atitudes que você sabe que são irreversíveis, mas que você aposta na tua vida, no teu futuro, porque você quer que aconteça. Você não tem medo, você se joga. E esse mito é legal. Pode ser que você não chegue lá, mas pode ser que sim, e é essa esperança, esse fio de esperança que a pessoa compra e vai lá e muitas vezes faz acontecer. É isso. As pessoas que não têm medo e nem vergonha de se jogarem naquilo em que elas acreditam. Esse mito traz uma mensagenzinha de esperança nesse sentido, se você prestar atenção. Tá? É isso que eu tinha para falar sobre Obá. É isso que eu tinha para falar, para trazer você para pensar, porque afinal de contas, esse é o meu papel dentro dessa contação de histórias, de mitos, de orixás, tá bom? Então que Obá nos abençoe, que Obá nos dê coragem, nos dê justiça, nos dê dignidade, que não tenhamos medo de viver aquilo que temos que viver, que apostamos, que Obá nos impulsione, essa guerreira maravilhosa. Tchau para todo mundo, nos vemos no próximo mito. Tchau!